Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Ísis e Osíris, um jogo muito divertido, muito simpático, que envolve um pouco de memória e onde os jogadores vão disputar aí a vida e a morte nesses números que são positivos e negativos. Aqui nós temos uma coleção de peças, tiles de 7, numeradas de mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Existem quantidades específicas e essas peças ficam todas viradas aqui para a gente ter um sorteio meio aleatório, uma aleatoriedade nas coisas. Cada jogador tem aí um set de 8 peças e esse tabuleiro aqui, constituído aí de 36 casas, é onde vai ser o campo de batalha, né? Campo de batalha eu digo porque os jogadores vão posicionar essas peças aqui de modo que façam a maior pontuação, né? Então você tem que cercar as suas peças com maiores pontuações, mas você não sabe quais pontuações você vai colocar. Neste modo do jogo, as peças fazem um pool comum, uma reserva comum. Num modo mais avançado, cada jogador seleciona aqui 7 peças e também ficam cobertas, mas o jogador tem uma limitação, tem 7 peças e 8 peças para colocar. Então, se ele gastar as peças todas, depois ele vai ter que colocar as peças dele e vice-versa. E uma outra maneira de jogar é os jogadores, essa maneira não é oficial, cada jogador já olha as suas peças para colocar no tabuleiro. O importante é, na sua vez de jogar, o jogador tem apenas duas alternativas. Ou ele pega uma peça sua e coloca no tabuleiro, em qualquer lugar, ou ele escolhe uma peça aqui do pool, revela a todos, aqui é uma peça mais 2, e coloca ela fechada. Ou seja, os jogadores têm que memorizar que aqui é um mais 2. O jogador amarelo, por exemplo, vai se beneficiar desse mais 2. O jogador preto também vai se beneficiar. O jogador roxo também. E o jogador amarelo também. Mas os jogadores o tempo todo têm a escolha de colocar. O jogador preto, por exemplo, ele vai abrir essa peça aqui e vai colocar mais um para ele, né? O jogador roxo, ele pode colocar aqui para se beneficiar, ou ele pode optar por abrir uma nova peça. Colocou mais um aqui para ele, né? Esse jogador amarelo vai colocar aqui. Então os jogadores vão alternando e você tem ao final do jogo, né, um monte de peças colocadas, vamos dizer assim. Estou colocando aqui de maneira bem aleatória, mas os jogadores estão pensando o tempo todo, né, aonde colocam as peças e o que vai acontecer com a pontuação, né? Você não sabe exatamente se você vai conseguir colocar as melhores posições, porque às vezes um jogador vai lá e coloca uma peça negativa para te prejudicar, né? Coloquei aqui de maneira bem aleatória. Aqui nesse jogo, por exemplo, o amarelo colocou mais peças, o roxo colocou um pouco menos, né? E aí, depois de todo o tabuleiro preenchido, nós vamos revelar essas peças de 7. E aí é que acontece a história, né? Ou seja, você vai ver quem é que ganhou o jogo, quem tem a maior pontuação. As peças, todas as peças vão ser valoradas de acordo com os números que estão cercando ela ortogonalmente. Então essa peça amarela aqui, por exemplo, ela tem um menos 3, um menos 1 e um mais 2. Ou seja, ela perdeu 2 pontos, né? Então na pontuação, aqui começa com menos 2. Isso aqui vermelho é negativo, isso aqui azul é positivo, né? Então 2 pontos negativos tem essa peça e retira do jogo. Essa peça aqui é 4 positivos e 3 negativos, ela perde, faz um ponto, né? Aqui ela faz 6 e menos 2, ou seja, ela faz 4 pontos positivos, já vem para cá, 1, 2, 3, 4. Essa aqui, ela faz menos 2, volta 2. Essa outra aqui volta 1 ponto. Essa outra aqui faz menos 2 pontos, 1, 2. Essa aqui faz 0, né? E assim eu retirei todas as peças amarelas e o amarelo acabou o jogo com menos 1 ponto. Todos os jogadores vão fazer sua pontuação e quem fizer mais pontos, obviamente, é o grande vencedor. Recomenda-se que você jogue o número de partidas igual ao número de jogadores. Então aqui em 3 jogadores, você jogaria 3 partidas, faria uma somatória e aí veríamos aí quem fez mais pontos ao final. Justamente para você conseguir perceber a estratégia do outro, ou perceber aí qual a melhor estratégia que você pode desenvolver e assim por diante, né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre esses dois deuses, Ísis e Osíris. Ísis e Osíris foram os deuses mais venerados, mais conhecidos do Egito Antigo, né? Ísis, a deusa da criação, da magia, da fertilidade e da cura, e Osíris, o deus do julgamento, né? O deus do renascimento, é o cara que vence a morte, né? O deus Sete, irmão de Osíris,
mata Osíris para usurpar o trono, recorta ele em pedaços e espalha pelo Egito. A deusa Ísis coleta esses pedaços, e esses pedaços são essas peças aqui. Então cada peça dessa é um pedaço de Osíris que ela está juntando, e aí você tem justamente a questão da vida e da morte, né? O azul como sendo positivo, sendo a vida, e o vermelho como sendo a morte. Então Osíris é o deus que superou a morte, por isso que ele é o deus do julgamento, é ele que decide, vamos dizer assim, quem vai para um caminho melhor ou pior. Então, no panteão egípcio você tem vários deuses, sendo que esses dois são muito icônicos, né, na mitologia egípcia. E o jogo reflete um pouco isso com essa questão de positivo e negativo e com os pedaços dos deuses. Obviamente que esse jogo é um jogo abstrato, você pode fazer inúmeras outras inferências, mas ficou bem temático, ficou uma coisa um pouco aleatória, né, porque você vai tentar aí, descobrir qual é o melhor caminho da vitória, mas você depende dos outros jogadores colocarem peças também no tabuleiro. Né? Para 4 jogadores, isso fica bastante evidente, que você não tem exatamente um controle sobre tudo. Para 2 jogadores, cada jogador pega 11 peças dessas, então fica uma disputa muito mais marcada. Né? Um jogo bem divertido, muito rápido, prático, elegante, e que traz um pouco dessa mitologia egípcia, um jogo com a temática africana, mas que coloca aí elementos bem simples do nosso cotidiano, né? Uma questão de números, uma questão de matemática e assim vai. Né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã, às 23 horas, voltamos ao horário normal, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um pouco mais dos deuses, falar um pouco mais do jogo, da minha experiência jogando. Já levamos aí para alguns lugares, é um jogo antigo, né? Então ele tem uma conformação diferente, ele tem umas coisinhas bem que o pessoal chama de datado, mas eu acho muito divertido, muito simpático, agradável de jogar, porque é só isso, né? Você fazer uma matemática básica do que vale a pena e do que não vale. Pessoas experientes, que têm uma memória muito boa, sabem a quantidade de peças que já saiu e que pode sair na hora que as peças estão fechadas. Então, ele sabe a probabilidade dessa peça ser boa ou não. Né? Então, isso tudo faz parte do jogo. Né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.